Olá, queridos amigos de Gravataí, queridos amigos gaúchos, queridos companheiros do Sul. É com grande satisfação, é com um enorme prazer que nós, eu e Roosevelt, estamos fazendo parte do aniversário de 62 anos da Sociedade Beneficente Espírita Vinha de Luz de Gravataí. Nós estamos imensamente felizes e com vocês vamos estar festejando mais este aniversário. Nós valorizamos muito o esforço e a dedicação dos idealizadores, dos trabalhadores voluntários que dedicaram grande parte de suas vidas para este trabalho, para esta casa. Parabenizamos do fundo do coração os fundadores, os trabalhadores, os frequentadores, os estudantes da doutrina espírita, a diretoria toda e todos os desencarnados que por esta casa passaram e deram parte de si para que esse trabalho fosse edificado. Pela direção atual, representando os outros 37 trabalhadores que compõem a diretoria, congratulamos e parabenizamos com felicidade a senhora presidente Astride Helena Greve, a vice-presidente Luciana Fortes Micael e a diretora espiritual Dalva Maria de Jesus. O nosso tema da reflexão de hoje é regeneração da humanidade. E o convite foi feito pelo nosso amigo Valmor, que aqui vai a nossa gratidão. Roosevelt Thiago será o nosso palestrante. E ele tem uma experiência internacional há mais de 30 anos e é autor de 29 obras. Ele percorre todo o país proferindo palestras, cursos e treinamentos profissionais e espíritas. É presidente da AD Regional de Jaú, São Paulo, Associação dos Divulgadores do Espiritismo. E foi fundador da ASEAC, Associação Cultural Espírita Allan Kardec, na cidade de Barra Bonita, São Paulo. Vamos refletir sobre o tema regeneração da humanidade. Muitos acreditam que o homem está piorando diante dos quadros de violência, de preconceitos e de desinteresse pela vida. Um quadro, um cenário nada bom e nada otimista. Será que estamos realmente a caminho da regeneração? Ou nós estamos em caminho contrário? Se estamos na direção ou no rumo da regeneração, como é que ela vai se operar na prática? Pensa nisso, meu irmão. E por fim, quais as responsabilidades que temos do ponto de vista individual para o processo de regeneração? Ou será que Deus tem tudo pronto, tudo planejado e não precisa de nós? Pense, reflita e vamos então agora convidar o Roosevelt para que venha nos falar sobre regeneração da humanidade. Olá, meus amigos, tudo bem? Nós ficamos felizes pela oportunidade de estar estabelecendo esse contato. Hoje nós temos muito mais recursos para fazer com que a nossa mensagem siga adiante, alcance mais pessoas e desta forma seja evidentemente útil. E o tema que vai nortear as nossas reflexões, que vai conduzir as nossas reflexões, é também um tema evidentemente muito especial. Falar sobre a regeneração do nosso planeta, a regeneração da Terra, é certamente um assunto que interessa a
todas as pessoas. Ninguém pode dizer que não é público-alvo desse tema. Afinal de contas, a vida constante no mundo de provas e expiações, nascer e morrer contínuas vezes no mundo de provas e expiações, faz com que o espírito se sinta cansado, exaustos dessa sequência, onde nós nascemos e morremos, experimentando situações que põem à prova a nossa capacidade de perseverar no bem, de prosseguir adiante, de produzir o bem, de estarmos abraçados e vinculados a Ele, tanto quanto fazer com que os nossos delitos, equívocos do passado sejam totalmente ressarcidos. Tudo isso causa uma espécie de estafa espiritual, chegando num ponto onde todos desejam um pouco de trégua, uma paz para poder viver condições diferentes, evidentemente melhores de vida. Então, falar sobre a regeneração sempre será algo muito especial e sempre atual, para que cada um de nós venhamos a ver qual é a nossa participação. O que é que compete a cada um de nós? O que é que cabe a cada um de nós dentro deste processo de regeneração? E para dar início nesse estudo, nessa reflexão, nós começamos já a nos pautar no que muitas pessoas apontam. Será que realmente esse mundo de regeneração está próximo? Será que realmente nós estamos diante dele? Porque quando nós fazemos uma radiografia do mundo, uma radiografia das características dos típicos cidadão comum, nós encontramos ainda infinitas mazelas, problemas de toda sorte. Nós encontramos comprometimentos morais inseridos no comportamento de muitas criaturas. E quando nós olhamos toda essa questão, isso nos chama a atenção. Será que realmente o homem está diante da regeneração? Nós olhamos a violência para todo lado, os problemas com racismo, os problemas com feminicídio, os problemas com os escândalos que envolvem a corrupção, a violência contra os animais, contra os homossexuais, contra os pobres, e é por toda parte. E nós pensamos, diante deste quadro, diante deste patamar, será que verdadeiramente a regeneração se coloca à nossa frente, está posta à nossa frente? Será que nós podemos já sonhar, visualizar um mundo regenerado para todos nós? E essas reflexões todas nós reconhecemos como sendo reflexões naturais. Porque qualquer um olhando esta visão atual da Terra, esta visão do mundo, teria dúvidas a esse respeito. Porque nós conseguimos ver somente aqui e agora. E para visualizarmos uma regeneração, é necessário pegar todos esses problemas e olhá-los de maneira maior, de cima para baixo, como um espírita deve ver todos os problemas da Terra. Temos que olhar de um outro prisma, de uma outra maneira, ou se ficarmos olhando os problemas da Terra, somente da Terra, certamente nós não veremos esperança em nada. Mas quando nós fazemos uma análise da Terra, como ensinam os Espíritos, ou seja, pautados, alicerçados sobre valores maiores, nós conseguimos ter da Terra uma outra visão, uma outra direção. E isso vai depositando luz no nosso entendimento e as coisas começam a ficar mais claras, começam a ficar mais evidentes para todos nós. Então é fundamental que seja assim, que nós tenhamos sempre um outro degrau para observar, para olhar essas mesmas questões, essas mesmas coisas. Então, com relação a essas problemáticas todas, o nosso primeiro impulso é assim: eu acho que a violência, o racismo, o preconceito, está tudo aumentado.
E eu chamaria a atenção dos amigos para uma observação. Será que hoje o racismo está maior ou agora todo mundo tem celular com câmera para poder registrar? Será que a violência contra os homossexuais, os negros, os animais, qualquer coisa, porque a violência é violência de qualquer forma? Será que elas estão intensificadas ou é que nós estamos agora com uma comunicação por toda parte, todo mundo está atento, tudo vai para a internet e chegou na internet, chega no mundo, chega para você, chega para todas as pessoas. Então nós estamos percebendo que essa divulgação também é algo positivo. Nada mais fica escondido. Aquilo que sempre existiu, que sempre aconteceu, mas estava evidentemente eclipsado por todas as coisas, hoje está evidente para todas as pessoas. Mas o que nós experimentamos hoje assola o mundo, pesa no mundo, tira a vitalidade e graça dos nossos dias há muito tempo. Tudo isso sempre existiu. Então nós começamos a ter uma outra visão. Nós estamos enxergando agora aquela sujeira que estava até então debaixo do tapete. Então é fundamental que nós tenhamos esta visão para iniciar a nossa reflexão. E partindo dela, quando nós falamos de mundo de regeneração, há um outro detalhe importante que nós temos que nos pautar. Vamos nos lembrar que quando falamos em regeneração, sedimentados por aquilo que Allan Kardec oferece, vamos ver que o mundo de regeneração não é nenhum mundo feliz, não. Não é nenhum mundo de absoluta tranquilidade, onde os espíritos vão ser todos felizes, sem problemas, sem preocupações. Allan Kardec usa um termo, uma expressão, para definir o mundo de regeneração que não pode ficar para trás. Ele diz que é um período de trégua. Trégua. Então, o espírito que vem vivendo infinitas vezes, contínuas vezes, experimentamos provas, obstáculos, dores. No período de regeneração, ele começa a não ter mais as mesmas lutas, os mesmos embates, mas longe está ainda da sua perfeição. Longe está da condição ideal. Ele está simplesmente experimentando situações, condições de vida diferente dessa que tem nos marcado a existência durante muito tempo, durante muitas vidas. Então é uma condição melhor. Então quando nós fazemos uma análise entre o mundo de regeneração e a situação atual, é porque muitas vezes imaginamos que essa regeneração seja muito melhor. E apenas esta palavra define tudo. É uma trégua. É um descanso das lutas. É um descanso dos embates. Porém, essa expressão nos abre uma reflexão muito grande. Essa expressão nos abre um entendimento muito especial. Se ele é uma trégua para esses embates, então não é para ter mais os embates. E para não ter provas e expiações no mundo de regeneração, as pessoas necessitadas de provas e expiações não podem estar lá. Quem tem que estar lá? Pessoas que estão a caminho da regeneração, que já venceram esse obstáculo, que já passaram por esse obstáculo. Porque quando nós usamos a expressão mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, é uma força de expressão, porque na verdade de expiações e provas, de regeneração não é o mundo, são seus integrantes, são as pessoas que estão ali. Você pega um lugar qualquer e enche de criaturas primitivas, é o mundo primitivo. Você pega um lugar qualquer e você enche de espíritos felizes, é um mundo feliz. Então, se lá será um mundo de regeneração, o que nós entendemos? Que somente estarão integrando esse novo local, integrando essa nova situação da Terra, pessoas que estão a caminhos da regeneração, de regenerar-se. Não são efetivamente boas, ainda têm orgulho, ainda têm egoísmo, mas não em níveis que tenham que ser postos
à prova. Eles já estão elucidados da necessidade do autoaprimoramento. É como se fosse assim, quando nós olhamos aquela parábola do filho pródigo, né? Quando ele sai da casa do pai e vai correr os riscos, vai sofrer as consequências disso, seria equivalente à regeneração. Mas quando ele cansa de tanta luta, de tanto embate, de uma vida difícil e resolve, chega, decidir, vou voltar para a casa do meu pai, ele começa a ocupar o espaço do mundo de regeneração. Ele já entende que a casa do pai é o melhor de todos os lugares. Ele já compreende que aquelas coisas que ele tinha e que não tinham muito valor são coisas fundamentais para a vida. Todas as ilusões que o filho pródigo experimenta na vida são aquelas que nós experimentamos e que nos trouxeram até as provas e as expiações. Cansados disso, resolvemos voltar para casa. E pegamos então o caminho da regeneração. Porém, muitos amigos devem pensar assim, mas Júlio, tudo bem. Mas tem um monte de gente no mundo que não está afim de regeneração. Pessoas que cometem crimes hediondos, que estupram, que matam, que torturam animais, que abusam de crianças, pessoas que estão profundamente más, sem problema nenhum. Porque é aí que está a mágica. Quando nós perguntamos aos espíritos como é que se processa na prática a edificação do mundo de regeneração, a resposta toda pode ser singularizada numa única expressão: pela substituição dos seres, pela troca dos habitantes desse determinado mundo. E é o que está acontecendo conosco agora. Aliás, vem acontecendo já há um determinado tempo. As pessoas profundamente más, profundamente vinculadas com situações de ódio, violência, em graus elevados, em graus máximos, quando desencarnam aqui, para cá, não voltam mais. A Terra começa a ser berço, começa a ser celeiro de espíritos com maior disposição ao bem, que vêm para cá, cansados das provas e expiações, mas com disposição de regenerar-se, de tornar-se melhor. São espíritos que não são bons, mas já entendem a necessidade do bem. São espíritos que não são puros, mas já entendem a necessidade de ir purificando-se. Então as pessoas, os amigos, os seres, as criaturas que são profundamente vinculadas com o mal, que a trajetória delas até aqui não foi suficiente para que elas fiquem saturadas, cansadas do mal, o termo também é de Allan Kardec. Ficam saturados. Aqueles que não estão saturados ainda, evidentemente, vão para outros mundos de provas, de expiações, de obstáculos, de dores, da sequência à vida que hoje é a nossa vida. Vão continuar lá. Porque quando a maioria dos habitantes optam por essa nova forma de vida, nós começamos então a construir esse mundo. Eu gosto sempre de traduzir de maneira numérica, que aí acho que fica dentro do entendimento de todas as pessoas. Suponhamos que hoje, exatamente hoje, agora, nasce uma criança, nasce um bebê. Nós olhamos aquele bebezinho pequenininho, achamos uma graça, está nascendo exatamente hoje. Vamos dar um salto de 100 anos. 100 anos. Em 100 anos, esse bebê que nasceu hoje, provavelmente já esteja desencarnado. Embora as pessoas vão tendo uma vida cada vez mais longa, vamos pegar a parâmetros atuais. Daqui 100 anos, o bebê que acabou de nascer já desencarnou. Isso nos dá uma lição muito grande. E a lição é a seguinte: que para que Deus possa trocar a humanidade inteira, ele precisa do máximo de 100 anos. Em 100 anos troca todo mundo.
É assim que vai se operar a regeneração do planeta, pela substituição dos seres, onde aqueles profundamente vinculados ao mal que desencarnam hoje aqui, para cá, não mais. Quando nós olhamos pessoas que são capazes de coisas hediondas, absurdas, desencarnou aqui, para cá, não mais. Tanto que começamos a ouvir notícias de que espíritos que nós reconhecemos na literatura espírita se preparam para vir para a Terra. Alguns já vieram. Por quê? Porque a Terra vai, pela quantidade de espíritos que nela já estão propensos a regenerar-se, passa para o novo plano. Aqueles que não se adequam é que estão fora do jogo. Então, sempre que nós falamos em mundo de regeneração, nós temos que fazer sempre uma reflexão de dois lados. Primeiro, se o mundo vai existir, e por essas razões que eu passei aos amigos, e que pode ser berço para que cada um faça os seus estudos, gênese de novos estudos, certamente o mundo virá. O mundo virá. E a segunda, e mais importante do que saber se o mundo de regeneração vai existir, é saber se nós vamos estar inseridos nele. Essa é que deveria ser a grande preocupação de todos nós. A Terra vai melhorar. Os bons voltam. E além de Kardec, quando olhamos para o Evangelho, encontramos mais uma vez uma expressão também com a assinatura do codificador, porque inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz assim, que os mansos herdarão a terra. Ou seja, os bons voltam. Aqui ainda será um lugar muito melhor para se viver. Então, sempre a pergunta que nós guardamos no coração, que deve nortear os nossos dias hoje, que deve ser uma motivação para seguir adiante é: aqui vai ficar bom. Agora a pergunta é a seguinte: espírita, se você passou no planeta Terra nos seus piores momentos, passou quando era primitivo, pode ter passado, está passando agora com provas e expiações, agora que vai ficar melhor, você vai ficar de fora? Mas é isso que vai acontecer para muita gente. Então a questão é, nós vivemos hoje um período muito especial. E, lamentavelmente, a maioria das pessoas não conseguiu entender ainda. É a separação do joio e do trigo. É o divisor de águas. É justamente aquele momento onde nós vamos, ou pelas próprias ações, pelo empenho em nos melhorar, pelo empenho em vencer as nossas más tendências, vamos validar a nossa passagem, o nosso bilhete de entrada no mundo de regeneração. Se nós tivermos noção da gravidade que isso significa, ninguém perderia tempo agredindo, denegrindo, apontando a vida alheia, destacando o mal dos outros. Ninguém ia perder tempo com isso. Imagina hoje, é mais ou menos assim, vai ter um show de rock, um show sertanejo, sei lá, de qualquer coisa, e aí alguém anuncia que tem poucos ingressos. E aí você vê aquela multidão, os jovens todos saem correndo porque todo mundo quer o seu ingresso. O mundo de regeneração, ele obedece a uma certa similitude. E ele está aí. Vai acontecer. Já está acontecendo. É uma realidade já sendo construída. E eu acho que a coisa mais inteligente nossa a fazer é garantir o nosso ingresso. Garantir a nossa entrada. Agora, como é que nós fazemos isso? Me refiro a nós exatamente espíritas. Primeiro, cada um tem a sua religião, claro, mas me reporto a nós espíritas porque temos contato com a mensagem espírita. E a primeira coisa a fazer é garantir a aplicabilidade de tudo que nós aprendemos na casa espírita. Porque não adianta conhecer o Evangelho, conhecer Jesus, conhecer o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, os Espíritos Nobres, se nós não guardarmos fidelidade ao indicativo deles. Então nós vivemos um período onde,
Qualquer palestra espírita, qualquer mensagem espírita tem muito a nos ensinar. Alguém diria assim: ah, mas outro dia eu fui numa palestra e tudo que o palestrante falou eu já sabia, e eu não duvido. Eu não duvido que você já saiba, mas eu duvido que você pratique. E é por isso que nós ouvimos de novo, e de novo, e de novo. Porque com tanta disseminação da mensagem espírita, provavelmente das passagens de Jesus, a maioria delas todo mundo sabe. Isso não quer dizer absolutamente nada. A questão é se nós praticamos isso tudo. É isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É isso que vai fazer toda a diferença no nosso processo e na nossa maneira de comprar o nosso ingresso para o mundo de regeneração. Então, quando olhamos essas questões, quando olhamos esses apontamentos todos, é que nós começamos a entender e a ver a regeneração da Terra sobre um outro prisma. Não é mais se vai acontecer ou não, é se eu vou estar fazendo parte dela ou não. E o nosso foco deixa de estar lá no futuro e começa a vir mais uma vez para dentro, onde sempre deveria ter estado. Será que eu pratico tudo aquilo que eu ouço na casa espírita há 20 anos, há 30 anos? Será que eu pratico tudo aquilo que eu tenho ouvido esses anos todos dentro do ambiente espírita, nos meus estudos? Será que eu pratico aquilo que eu leio nas obras? Porque nós podemos também ficar encharcados de conhecimento sem aplicação nenhuma. E o que vai traduzir o que nós aprendemos ou não, o que sabemos ou não, é evidentemente a prática do que fizemos. É por essa razão que o bem não deve ter limites e penetrar em todos os lugares. Às vezes nós percebemos alguns movimentos fazendo com que as religiões de todos os lugares tenham uma união, que os espíritas tenham a similitude com os católicos, com os protestantes, com os evangélicos. Todo mundo tem que se dar a mão nesse momento. Porque se nós aprendemos de maneira diferente, se nós temos uma outra maneira de interpretar a mensagem do Cristo, uma coisa é igual para todas. Nenhuma interpretação do Evangelho, nem espírita, nem evangélica, nem católica, nenhuma delas promove o mal. Nenhuma delas falam coisas que destoam. Nós podemos até destoar de mediunidade, de aplicação de passe, isso é muito característico. Mas existe uma coisa que existe no Evangelho, independente da religião que esteja refletindo sobre ele. Todas, indistintamente, todas pregam a bondade de coração, a aproximação com Deus, a confiança nele e o trabalho na própria reforma dos valores pessoais. Então nós não temos que ter limites nem mesmo de religião, porque enquanto ficarmos nós espíritas isoladamente trabalhando por um mundo melhor, os católicos isoladamente, os evangélicos isoladamente, nós seremos poucos. Mas se um dia entendermos que a nossa proposta, a nossa bandeira é a mesma, nós vamos ser um exército de pessoas trabalhando na construção de um mundo melhor. E aí se opera efetivamente esse mundo de regeneração que nós tanto desejamos. Portanto, o momento que nós vivemos hoje é profundamente especial e cala diretamente ao coração de cada um de nós. Isso deve realmente nos causar um ânimo para viver, para estar participando da Terra num momento tão especial, onde os olhos dos bons espíritos estão voltados diretamente para cada uma das nossas ações, cada um dos nossos comportamentos, medindo, visualizando, marcando justamente se nós estamos prontos para esse próximo salto, se nós podemos ir para o mundo de regeneração ou se lá nós seríamos o problema. Dentro disso é que a mensagem espírita se faz determinante. É dentro disso que nosso ingresso para esse mundo se pauta justamente na maneira que está indicada por Allan Kardec de como é que nós fazemos para agradar a Deus.
Não adianta fazer nenhum culto externo, nada disso. Existe uma coisa que marca um amadurecimento na nossa relação com Deus. A compreensão, o entendimento dessa máxima é como se fosse um selo, uma chancela, que nós estamos amadurecidos espiritualmente. Quando pensamos em qualquer coisa do nosso mundo, pensamos evidentemente no sacrifício das paixões. Quer deixar esse mundo de provas, expiações, obstáculos, dores, tristezas, angústias, doenças, quer deixar esse mundo para uma condição melhor? Sacrifício das paixões. Matar em nós orgulho, inveja, prepotência, arrogância, violência em nós. Nunca foi com relação ao mundo. E a nossa luta, o nosso trabalho nunca foi com as outras pessoas. Sempre esteve direcionado a cada um de nós. Dentro disso, obedecendo essa reflexão, a regeneração do mundo ganha uma outra visão, ganha um outro patamar. E mais do que isso, nós ganhamos uma posição de destaque dentro deste mundo e nessa transição. Por essa razão, dessa forma, é que fica a nossa gratidão pela oportunidade de deixar essa mensagem com um profundo desejo de que ela tenha sido útil aos amigos todos. A regeneração, que possa ser uma bandeira e algo que nos motive a viver mais e melhor. Que ela seja um indicativo de que o melhor de tudo que nós fizemos até agora ainda está por vir. Que o melhor de tudo que nós experimentamos até aqui ainda está por vir. Nós somos filhos rebeldes que saímos da casa do Pai, experimentamos as angústias do mundo, mas agora, cansados, já entendemos que o melhor caminho ainda é voltar para a casa do Pai. Que essa possa ser a regeneração como entendemos. Que a regeneração possa ser o estímulo para a sequência dos dias. Que pela regeneração nós nos sintamos mais empolgados em trabalhar na disseminação do bem em toda parte e por todas as pessoas. Dito isso, me despeço mais uma vez rogando a Deus que nos abençoe a todos e até breve. Meus amigos, meus queridos companheiros, agora que estamos com as informações, com o nosso estudo concluído, compete a cada um de nós, a você, meu querido, minha querida, a mim, ao Roosevelt, refletir e assumir as responsabilidades que nos cabem. Nós precisamos sempre refletir e algo que é importante, nós termos também muito claro na nossa mente e no nosso coração, é que a primeira demonstração de evolução de cada um de nós é estudar e a segunda é praticar. Então, quando nós acabamos um estudo como este, nós precisamos praticar, refletir e praticar tudo o que foi nos dito. E desejamos que cada um de nós, vocês e nós, consigamos realmente fazer com que algumas transformações façam parte do nosso patrimônio pessoal. E concluímos desejando felicidade e paz para cada um de vocês. Que esse aniversário, que esta casa venha sempre a progredir e amparar as pessoas que sofrem, as pessoas que estão precisando de orientação, as pessoas que necessitam de consolo. Parabéns ao Vinha de Luz, que realmente seja luz na vida de muitas pessoas que aqui passarem. Nós agradecemos pela atenção de cada um de vocês, esperamos nos ver pessoalmente logo, logo, E fica aqui o nosso agradecimento e o nosso abraço do coração para o coração de cada um de vocês. Muito obrigado, amigos, e até breve.